O seu rosto carrega um segredo que ninguém nunca te contou. Não é sobre beleza, nem sobre genética. É sobre guerra, sobre fome, sobre sobrevivência. Cada traço do seu rosto existe porque seus ancestrais venceram algo que teria matado qualquer outro. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, espera até ouvir o resto. O formato do seu rosto não é aleatório. Não é apenas uma questão de estética, nem o resultado de uma loteria genética indiferente. Ele é, na verdade, o produto final de milhares e milhares de anos de adaptações sutis, quase imperceptíveis, que, pouco a pouco, esculpiram em cada traço uma resposta prática para a sobrevivência da sua espécie. O rosto humano é uma assinatura evolutiva. Cada curva da mandíbula, cada projeção da testa, cada linha do nariz carrega vestígios de batalhas que nossos ancestrais nem sempre venceram, mas das quais saíram transformados. Imagine o cenário. Há milhares de anos, nossos ancestrais precisavam se adaptar a ambientes brutais. O rosto de um homem ou de uma mulher não servia apenas para se identificar, servia para resistir. Em regiões de clima extremamente frio, por exemplo, rostos mais largos, com narizes mais curtos e largos, tinham a função prática de aquecer o ar antes que ele chegasse aos pulmões. Já em ambientes áridos e quentes, um nariz mais estreito e alongado ajudava a regular a entrada de ar seco e quente. Não era sobre beleza, era sobre respirar e sobreviver. Mas não foi só o clima que moldou nossos traços. A alimentação também esculpiu o rosto que você vê hoje no espelho. Mandíbulas largas, queixos pronunciados e músculos faciais mais fortes surgiram em populações cujas dietas exigiam mastigação pesada, raízes duras, carnes cruas, fibras resistentes. Por outro lado, populações que evoluíram com acesso a alimentos mais macios, frutos e grãos, desenvolveram rostos mais estreitos, com estruturas menos robustas. A sua mordida, sua arcada dentária e até a proporção da sua bochecha são um registro silencioso de como seus ancestrais comiam para não morrer de fome. E não para por aí. O rosto também foi esculpido pela violência. Estudos sugerem que rostos masculinos mais largos, com maçãs do rosto proeminentes e mandíbulas mais marcadas, foram favorecidos em épocas e regiões onde as disputas físicas eram comuns. Um rosto mais robusto absorve melhor impactos, quebra menos, sobrevive mais. A própria seleção sexual se encarregou de reforçar esses traços. Aqueles que aparentavam força, que transmitiam a ideia de resistência, eram mais escolhidos para procriar. E assim, geração após geração, o formato do rosto foi sendo talhado, não como obra do acaso, mas como ferramenta para resistir a um mundo que não perdoava fraquezas. Por fim, há o fator comunicação. O rosto humano é uma superfície de leitura emocional. Nossas sobrancelhas, lábios, olhos, bochechas, tudo foi aperfeiçoado ao longo de milhares de anos para expressar intenções, medos, desejos e alianças. Populações que dependiam mais da expressão facial para sobreviver em sociedades complexas tenderam a desenvolver rostos mais móveis, mais simétricos, mais fáceis de decifrar. O rosto que você carrega hoje, portanto, é mais do que uma identidade. É um fósforo aceso que veio atravessando eras escuras. Uma prova de que seus ancestrais resistiram a desertos, florestas, neves eternas, guerras, doenças e fomes. Cada traço é um acordo silencioso entre você e toda a humanidade que veio antes. Você carrega no rosto as respostas que eles encontraram para continuar vivos. É curioso como ninguém nos ensina a enxergar nosso próprio rosto assim. Como uma herança silenciosa que diz: você veio de quem sobreviveu. Aliás, se esse tipo de curiosidade te faz olhar para o espelho de um jeito diferente, já aproveita e acompanha esse canal. Tem muito mais coisa aqui que vai te mostrar como seu próprio corpo esconde histórias que você nunca imaginou. Quando você se olha no espelho, talvez pense que sua aparência é resultado apenas da genética, da alimentação, ou dos cuidados que você tem com a pele e o corpo. Mas o que poucos sabem é que, por trás de tudo isso, existe uma estrutura silenciosa que dita quase todas as regras: o seu crânio. A forma como seus ossos foram moldados, milímetro a milímetro, ao longo da sua ancestralidade, define muito mais do que seus traços físicos. Ela impacta diretamente sua saúde, sua respiração, sua voz e até como você envelhece. A forma do crânio determina como seu rosto é percebido pelos outros. Rostos mais largos transmitem força, segurança,
enquanto rostos mais estreitos sugerem fragilidade ou introspecção. Mas não é só sobre estética. Existe uma razão funcional por trás disso. Nossos ancestrais foram se adaptando ao ambiente, e com essas adaptações, vieram mudanças estruturais que hoje se refletem em nós. Povos do norte da Europa, por exemplo, desenvolveram estruturas cranianas mais estreitas, com narizes projetados e passagens aéreas menores, como uma resposta natural para aquecer o ar gelado. Já em climas quentes, a expansão do crânio e a abertura das vias respiratórias foram uma forma de dissipar calor e facilitar a respiração. Essas características não mudaram apenas nossos traços, mas também a nossa saúde. Uma mandíbula retraída, por exemplo, pode causar apneia do sono, refluxo e problemas respiratórios crônicos. A posição dos dentes, a mordida, a forma como você mastiga ou respira, tudo isso é diretamente afetado pelo formato do seu crânio. Se você sofre com dores de cabeça constantes, insônia, ou até mesmo ronco, a origem pode estar muito menos no hábito e muito mais na estrutura óssea que você herdou. Além disso, a forma do crânio dita como você envelhece. Pessoas com ossos faciais mais robustos tendem a manter a estrutura do rosto por mais tempo, retardando o aparecimento de rugas profundas ou flacidez. Já quem tem traços mais finos, com ossatura menos marcada, tende a perceber as mudanças da idade com mais rapidez, pois a perda de colágeno e gordura não encontra um suporte tão sólido. Existe ainda um impacto curioso e pouco falado: a forma como você é percebido socialmente. Traços mais largos, maxilares bem definidos e mandíbulas mais quadradas são associados inconscientemente à liderança, à força, à dominância. Já traços mais arredondados e delicados remetem à juventude, à vulnerabilidade e até mesmo à introspecção. Essas percepções não são apenas culturais. Elas têm raízes biológicas profundas, pois ao longo da história evolutiva humana, determinados traços foram associados à capacidade de sobrevivência, proteção e reprodução. Por isso, o seu crânio, mesmo sendo invisível aos seus olhos no dia a dia, está moldando sua experiência no mundo de uma forma que vai muito além da aparência. Ele influencia sua saúde, sua voz, sua forma de envelhecer, e até como as pessoas te enxergam e reagem a você. Muito antes da medicina moderna ou da ciência genética explicar o formato dos nossos rostos, existiam culturas inteiras moldando manualmente a cabeça de seus filhos, porque acreditavam que o formato do crânio carregava um poder invisível. Povos como os maias, os hunos, e até certas tribos africanas praticavam a deformação craniana intencional. Enrolavam as cabeças dos recém-nascidos com faixas ou amarras para alongá-las, achatá-las ou criar formas que hoje nos pareceriam bizarras. Mas havia uma razão profunda por trás disso. Não era só estética, era status, era espiritual, era poder. Essas tradições estavam ligadas a crenças de que certas formas de crânio aproximavam os humanos dos deuses, davam inteligência superior ou favoreciam o prestígio social. E o mais curioso é que, mesmo que essas práticas tenham desaparecido em sua maioria, as marcas dessas culturas ainda vivem em você. Não porque seu crânio foi deformado, mas porque os padrões genéticos que surgiram ao longo de milhares de anos continuam sendo transmitidos. Por exemplo, a sutura sagital, a linha que divide o topo do crânio, pode revelar se o seu ancestral tinha um crânio mais alongado ou mais achatado. Certas assimetrias faciais, pequenos desníveis no crânio ou mesmo no formato das suas têmporas carregam rastros dessas práticas ancestrais. E o mais surpreendente, essas pequenas variações podem influenciar até hoje questões como a sua mastigação, sua postura ou a tendência a desenvolver certos tipos de dor, especialmente na cervical e nas costas. Isso acontece porque o crânio não é uma estrutura isolada. Ele é a base sobre a qual seu pescoço, sua coluna e seus músculos faciais se organizam. Uma leve inclinação, uma curvatura diferente, um desnível quase imperceptível pode afetar todo o seu alinhamento corporal. A forma como você respira, fala, mastiga ou até mesmo como você sente dores tensionais. Esses detalhes invisíveis também ecoam na psicologia. Pessoas com assimetrias mais marcantes tendem a sofrer mais com inseguranças relacionadas à própria imagem. E, inconscientemente, outras pessoas também percebem essas assimetrias e as associam a traços de caráter ou de personalidade, mesmo que isso seja irracional. Uma face ligeiramente mais torta pode ser lida como estranha, desconfortável ou até ameaçadora.
É por isso que, ao longo da história, o rosto simétrico foi associado à beleza, à saúde e à confiabilidade. Mas aqui está a ironia. Não existe rosto totalmente simétrico, e essas variações são justamente o que conta a história da sua linhagem. Seus ossos carregam traços de guerras, migrações, práticas tribais, adaptações a ambientes extremos. O formato da sua testa, a largura da sua mandíbula, o arco das suas sobrancelhas, tudo isso é um eco silencioso de práticas que aconteceram há séculos e que moldaram populações inteiras. A ciência moderna hoje olha para essas marcas com interesse. Estudos de antropologia forense conseguem traçar a origem de povos inteiros apenas analisando deformações sutis no crânio. E embora você não tenha passado por nenhuma faixa apertando sua cabeça ao nascer, a sua anatomia ainda fala. Ela fala sobre quem você foi, de onde seus ancestrais vieram e o que eles acreditavam. Você pode nunca ter notado, mas parte da sua história já estava escrita nos ossos antes mesmo de você nascer. Poucas pessoas param para refletir sobre isso, mas o formato do seu crânio está moldando sua vida de maneiras invisíveis. E não estamos falando apenas da aparência. Estamos falando de algo muito mais profundo. A forma como as pessoas percebem quem você é, antes mesmo de você dizer uma palavra. Desde a infância, seu rosto, e por consequência, o seu crânio, começa a ditar como você será lido pelo mundo. Psicólogos chamam isso de efeito de primeira impressão automática. Seu cérebro, e o cérebro das outras pessoas, leva milésimos de segundo para classificar um rosto como confiável, ameaçador, frágil ou dominante. E a grande ironia é que, na maior parte das vezes, isso não tem nada a ver com quem você realmente é. Tem a ver com proporções ósseas, ângulos, distâncias entre olhos, maçãs do rosto, mandíbula. Pequenas diferenças que seu cérebro ancestral ainda associa a padrões antigos de sobrevivência. Por exemplo, rostos com queixos largos, sobrancelhas retas e maxilares definidos costumam ser percebidos como mais dominantes, e às vezes, mais agressivos, mesmo que a pessoa seja a mais gentil do mundo. Já crânios com linhas mais arredondadas, olhos grandes e queixo pequeno tendem a evocar sensações de inocência, vulnerabilidade ou doçura. Não é coincidência que personagens de animação sejam desenhados assim para parecerem mais puros ou inofensivos. Essas impressões moldam a forma como você é tratado na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Influenciam se as pessoas te escutam mais ou menos, se te enxergam como um líder ou como alguém a ser protegido. Até mesmo na justiça, estudos mostram que rostos percebidos como mais ameaçadores tendem a receber sentenças mais duras, mesmo com as mesmas provas apresentadas. Mas não para por aí. O formato do seu crânio também pode influenciar como você percebe a si mesmo. Uma pessoa com traços que geram uma resposta de desconfiança pode acabar introvertendo mais, buscando evitar exposição. Já alguém com traços socialmente lidos como confiáveis pode desenvolver mais segurança, mais desenvoltura social. Não porque nasceu assim emocionalmente, mas porque foi tratado dessa forma repetidas vezes desde pequeno. Agora, pense, e se você pudesse entender esses mecanismos e usá-los a seu favor? É o que algumas pessoas já fazem, de forma inconsciente ou intencional. Ajustes sutis no corte de cabelo, no tipo de óculos, na maquiagem ou na forma de se vestir são estratégias milenares para alterar a percepção dos outros sobre nossos traços ósseos. Diminuir a largura aparente do rosto, suavizar ângulos muito duros ou destacar linhas mais harmônicas são formas indiretas de manipular a leitura social do seu próprio crânio. Mas, no fundo, o mais poderoso não é tentar esconder sua estrutura óssea. É entender que ela carrega uma narrativa milenar. A forma do seu crânio não é um acidente. Ela é um arquivo vivo das migrações, misturas e sobrevivências de gerações inteiras. Por trás de cada linha do seu rosto, há séculos de histórias que moldaram quem você é. No final das contas, você não escolheu a cor dos seus olhos, o formato do seu crânio ou a estrutura que molda a forma como as pessoas te enxergam. Mas agora você sabe que nada disso é por acaso. Cada detalhe que carrega no rosto conta uma história muito mais antiga do que você imagina. História de sobrevivência, adaptação, migração, genética e pura sorte. E talvez por isso algumas pessoas se sintam estranhamente deslocadas ou incompreendidas. Porque carregam traços que nasceram para outra época, outro clima, outra terra. Mas não existe certo ou errado nisso.
Existe apenas a beleza quase secreta de entender como seu corpo foi esculpido por tudo que veio antes. Se esse tipo de conhecimento mexe com você, faz sentido continuar aqui. Porque entender as marcas ocultas no corpo humano é entender a si mesmo. E os próximos vídeos vão revelar outras partes invisíveis de quem somos, que quase ninguém te conta, mas que você merece saber. Nos vemos no próximo.